Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. A lição de número 12, a urgência do discipulado, baseada em Mateus 28, 16 a 20 e Atos 2, 42 a 47. Bem, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo. É muito importante para nós termos um retorno de como você está recebendo esses vídeos. Bem, o compromisso do verdadeiro pentecostalismo, ele está relacionado também à arte de fazer discípulos. O autêntico pentecostalismo, ele está compromissado com o discipulado. Primeiramente, vamos definir o que é discipulado. Podemos definir discipulado como o ato de fazer discípulos. O que é um discípulo? A palavra discípulo ou termo discípulo vem do latim discípulos e significa discente, aquele que se coloca sob a tutela de um mestre a fim de aprender uma arte ou ofício, ou para enfronhar-se nas lides de um ministério bíblico. Nós observamos o discipulado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Haja vista no Antigo Testamento, por exemplo, Elias e Eliseu. No Novo Testamento, nós temos alguns casos bíblicos, por exemplo, de Barnabé, contribuindo na integração e na formação do discipulado do apóstolo Paulo. Embora Paulo tivesse uma formação no judaísmo, mas a integração dele na igreja primitiva, que é um elemento, um componente do discipulado, foi feito por Barnabé. A grande comissão, ela pressupõe um discipulado. Portanto, essa é a definição, então, de discipulado, de discípulos. É uma tarefa, então, da igreja. Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, quando comissionou a igreja, os discípulos, ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos ou seguidores de todas as nações. Isso está em Mateus 28, 18 a 20, e temos também a versão de Marcos 16, 15 a 20. Fazei discípulos é conforme está na versão atualizada, que é um termo melhor. Fazer discípulos, discipular. Isto quer dizer, então, que fazer discípulos ou discipular não é uma opção para a igreja, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo que faz parte da grande comissão. Portanto, o discipulado é uma parte integrante da grande comissão. Na aula anterior, nós vimos acerca do evangelismo, mas um dos componentes do evangelismo é o discipulado. A igreja precisa cuidar dos novos convertidos. A igreja precisa evangelizar, comunicar o evangelho, mas a igreja precisa também cuidar dos novos convertidos através do discipulado. Aqui entra então o comentário da lição no ponto 3 da primeira parte, a educação cristã. Em Atos 2,42 a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era um ensino baseado nos apóstolos, baseado no que os apóstolos tinham comunicado à igreja. Isso era então a doutrina dos apóstolos, o ensino normativo que tinha sido ensinado pelos apóstolos e que eles tinham recebido do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a educação cristã está envolvida aí nessa questão relacionada ao discipulado. Então, quando nós falamos doutrina dos apóstolos, estamos falando de doutrina bíblica. Aqui entra então uma visão geral dos ensinos bíblicos. O ensino sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, a salvação, sobre a morte, a ressurreição, sobre a igreja e também sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. São doutrinas essenciais da fé cristã. Além disso, nós temos também as doutrinas relacionadas à vida cristã. O ensino acerca da fé, o ensino acerca da oração, da leitura da Bíblia, do testemunho cristão, da contribuição, da mordomia cristã. São ensinos, então, que devem acontecer no âmbito do discipulado. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus, ela deve cuidar desta parte da grande comissão. Ela deve, então, preparar-se
e deve comunicar aos novos convertidos a fé cristã. Certamente aqui entra o componente fundamental, então, para a formação dos seguidores de Jesus. O currículo da formação de um discípulo deve ser completo, deve ser baseado nas Escrituras e deve ser também bem contextualizado para que o novo convertido possa entender, compreender de forma clara a fé cristã. Bem, em segundo lugar, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé do verdadeiro discipulado. Primeiro, a palavra. Aqui entra a autoridade, então, das Escrituras. A palavra é um tripé, então, do verdadeiro discipulado. As Escrituras como base, as Escrituras como regra, as Escrituras como norma, as Escrituras como exemplo. Então, o ensino, o discipulado, ele deve ser baseado inteiramente nas Escrituras. Deve-se mostrar, então, a autoridade das Escrituras, a singularidade das Escrituras, a atualidade das Escrituras e a insubstituibilidade das Escrituras. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus, inerrante, infalível, imutável, insubstituível e também atual. Então, a palavra. Em segundo lugar, a comunhão. Faz parte do discipulado cuidar também da comunhão, a koinonia. O texto diz em Atos 2,42 que eles estavam juntos, eles estavam em comunhão. Então, faz parte do verdadeiro discipulado cuidar da comunhão. Muitos novos convertidos não permanecem na fé exatamente por falta de comunhão, de koinonia. A igreja tem esse aspecto, então, relacional. Portanto, a comunhão. Nós observamos isso e o autor comenta sobre a comunhão na igreja de Jerusalém. A Bíblia diz em Atos 4 e o versículo 32 que eles estavam unidos. Um era o coração do povo e também a alma. Atos 4, 32. Não era apenas compartilhar algo, mas também unidade, é o que nós podemos ver em Atos 4, 32. Bem, outro elemento, então, desse tripé do discipulado é o serviço. O novo convertido deve se preparar para o que nós chamamos, então, numa linguagem mais técnica, de serviço cristão. O cristão conhece as Escrituras, o cristão, ele se relaciona, é a comunhão, mas o cristão também deve trabalhar para o Senhor Jesus. É o serviço cristão. E esse serviço cristão é muito amplo, é muito vasto. Nós temos uma amplitude enorme no âmbito da igreja para o serviço cristão. Portanto, a utilização dos talentos do discípulo, aquilo que Deus o chamou, que Deus o vocacionou, ele pode utilizar para a glória de Deus e para o reino de Deus. Portanto, o serviço cristão. Em terceiro lugar, o comentarista aborda sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Qual a importância da igreja investir em discipulado? É que a igreja que investe em discipulado, ela tem um crescimento sadio. Algumas igrejas apenas crescem em número, mas o crescimento não é sadio. Não há doutrina bíblica ortodoxa, não há ensino bíblico, e os cristãos são cristãos raquíticos, porque não há discipulado. Os cristãos precisam ter crescimento, não somente numérico na igreja, mas também espiritual. Portanto, o discipulado ele está relacionado ao crescimento sadio da igreja, crescimento espiritual. Logicamente, não estamos desprezando o crescimento numérico. O crescimento numérico também ele deve acontecer, mas o crescimento numérico deve ser proporcionalmente também ao crescimento espiritual. E nós observamos então o crescimento e o exemplo da igreja de Antioquia. Em Atos 11, Barnabé foi enviado e quando lá chegou, que ele viu a graça de Deus se manifestado entre os irmãos, ele se alegrou. Barnabé fez um trabalho de discipulado. Atos 11, 22. Ele ficou feliz, ele ficou alegre e ele discipulou aqueles novos convertidos. Portanto, a tarefa da igreja. Bem, vamos considerar mais alguns elementos como subsídios para você, professor de escola dominical, relacionado ao discipulado.
Bem, a formação de um discípulo, né? A formação de um discípulo. Nós fomos chamados para reproduzir discípulos, reproduzir seguidores. Nós observamos isso no Atos dos Apóstolos, nós observamos também nas epístolas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve um ministério amplo. Paulo foi um evangelista, Paulo foi um missionário, mas Paulo também foi um discipulador. Paulo foi um formador de igrejas. Paulo foi um formador de discípulos. Paulo foi um formador de obreiros. Isso é um elemento, então, fundamental. Fomos chamados, então, para reproduzir, para gerar novos seguidores de Jesus. Então, fomos chamados, então, para fazer discípulos. Bem, devemos atentar também que o discipulado ele tem um aspecto relacional. O discipulado tem um aspecto relacional, ou seja, nós não vamos fazer discípulos se nós não nos aproximarmos desse discípulo e não tivermos e não desenvolvermos um aspecto relacional. É impossível fazer discípulos sem o aspecto relacional. Aqui nós podemos, então, para facilitar o entendimento, trazer palavras, expressões que são muito próprias para nós. A expressão, por exemplo, calor humano. Deve haver, então, calor humano. O que é calor humano? É atitude de amor, de bondade, demonstrado por meio de um conjunto de comunicações. E estas comunicações são comunicações verbais e não verbais. Ou seja, se expressa calor humano não somente com palavras, mas também com atitudes. Palavras e atitudes demonstram calor humano. Então, o nosso amor um ao outro é significativo como forma de nós mostrarmos o nosso amor a Cristo. Paulo expressou por várias vezes nas suas epístolas o amor e o cuidado que ele tinha para com os novos convertidos. 1 Tessalonicenses 2,8, Paulo disse, querendo-vos muito. Romanos 1,11, Paulo disse, porque muito desejo ver-vos. Em Filipenses 1, 7 e 8, Paulo disse, eu trago vocês no coração. E Paulo disse ainda em Filipenses 1, 7 e 8, a saudade que tenho de todos vós. E em 3 João 4 está escrito, não tenho maior alegria do que saber que meus filhos andam na verdade. Palavras, então, do apóstolo João. A Bíblia diz que Jesus, em João 13:1, amou os seus discípulos e amou-os até ao fim. Ou seja, nós observamos então que tanto na prática, nos ensinos de Jesus, como dos apóstolos, o amor cristão, o calor humano, ele era um elemento fundamental do discipulado. Igrejas que não têm calor humano, igrejas que não têm amor cristão, elas não podem desenvolver um discipulado autêntico e um discipulado real. Então, o discipulado é relacional. Aqui entra outro elemento também que é a lealdade. O que é a lealdade? É o compromisso consistente para com outra pessoa. É sempre ficar ao seu lado dos problemas, como também nas alegrias. Isto é ser leal. Ser leal é estar com a pessoa em todos os momentos. O discipulador deve estar ao lado do discipulado em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Isso é um aspecto também relacional do discipulado, a lealdade. Sem lealdade não haverá discipulado. Um outro elemento é a maturidade, é um andar firme e fiel com Deus. A maturidade também faz parte do aspecto relacional do discipulado. Nós precisamos, então, atentar para este elemento fundamental. Ou seja, quando se há maturidade cristã, essa maturidade cristã vai proporcionar um aspecto relacional entre discipulador e discipulado, de uma forma autêntica, real, que também vai gerar um ambiente de maturidade no discipulado. Um outro elemento relacional importante no discipulado é a disponibilidade, ou seja, o discipulador deve ver o discípulo como a prioridade máxima. É claro que depois da sua família, ele deve considerar o discípulo como a prioridade máxima no corpo. Né? Isso é um elemento fundamental, disponibilidade.
Ele precisa estar disponível. Muitas pessoas não permanecem nas igrejas porque às vezes eles sentem solidão, eles sentem dificuldades e não tem alguém disponível para orientá-los, para ajudá-los. Às vezes a máquina administrativa eclesiástica faz com que os líderes não tenham tempo. Esse é um dos grandes problemas da institucionalização eclesiástica, é que a máquina eclesiástica, ela suga todo o nosso tempo no aspecto administrativo, entre aspas, que faz com que muitas vezes nós não façamos aquilo que é fundamental e prioridade também na administração, que é o cuidar de pessoas. Portanto, disponibilidade. Um outro elemento relacional importante no discipulado é paciência, ser tardio para irar-se. Não há discipulado se não há paciência. O novo convertido está dando os primeiros passos na fé. Ele precisa de paciência, ele precisa que o discipulador seja paciente com ele, ensine, reafirme as doutrinas, né? Com cautela, com cuidado, com paciência, com amor. É interessante nós observarmos que Jesus fez isto. O apóstolo Paulo também fez isto. Outro elemento também é a honestidade. O discipulador precisa ser honesto, ou seja, para que haja esse relacionamento e esse discipulado, é necessário honestidade. Não confundir a honestidade aqui, no aspecto relacional, com grosseria. Ele pode ser honesto com o seu discipulado, sem ser grosseiro. Isso também envolve relacionamento para o discipulado. Um outro elemento é a motivação. O discipulador precisa motivar sempre a pessoa que ele está discipulando. Ele precisa ser um encorajador, um motivador. Mesmo que ele falhou, mesmo que ele errou, que ele possa encorajá-lo a continuar firme na fé em Cristo. Bem, a dinâmica do discipulado. Eu acabei de falar sobre o aspecto relacional do discipulado. Agora, em relação à dinâmica do discipulado. A dinâmica do discipulado é exatamente gerar novos discípulos, né? Paulo disse que estava confiando algo a Timóteo para ele confiar a outros e assim alcançar mais pessoas. Então, nós observamos aí a dinâmica do discipulado é sempre reproduzir, gerar novas pessoas em Cristo, né? Esse é um elemento, então, fundamental. Bem, aqui entra também um outro elemento importante nesse aspecto da dinâmica do discipulado, que é a adoração. Deve-se promover no discipulado o senso de adoração, ensinar para ele a adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Como adorar a Deus? Adorar a Deus em todas as circunstâncias, para que o discipulado faça da sua vida uma vida de adoração. Bem, um outro elemento também é a memorização das Escrituras. O discipulador deve ensinar o seu discípulo a memorizar as Escrituras, a ler as Escrituras. Claro, deve começar com pequenas porções da Bíblia. Pegue um texto bíblico, por exemplo, explique o texto bíblico e peça para que o aluno memorize. Mas não memorizar por memorizar. Memorizar depois de ensinar para ele os princípios que estão naquele versículo, para que ele possa então internalizar os conceitos que estão naquele texto, naquele versículo. Memorização das Escrituras é um aliado valiosíssimo na moldagem do caráter cristão. A meditação também. A Bíblia fala muito sobre meditar. Medita na sua lei de dia e de noite. Josué, Salmo 119, Salmo 1. A meditação nas Escrituras. Então, ensine para o novo convertido a leitura e a meditação do texto bíblico. Que ele venha ler o texto bíblico, que ele venha refletir no texto bíblico, que ele venha também aplicar o texto bíblico a si. Ensine o novo convertido a fazer a aplicação do texto bíblico para a sua realidade. E aqui um outro componente da dinâmica do discipulado é o ensino. Ensine para ele, por exemplo, a determinadas coisas da vida cristã que ele não sabe, o desenvolvimento do caráter cristão, da fé, o ensino, por exemplo, de achar referências bíblicas, coisas tão simples às vezes para um cristão já que tem maturidade, mas que o novo convertido, que o discípulo ainda ele não sabe. Então, são elementos, são componentes da dinâmica do discipulado.
Um outro elemento também importante é a prática da oração. Deve ensinar, então, o que a oração representa para o discípulo, para o seguidor de Jesus, né? Então, ensinar para ele o que é a oração, ensinar para ele, por exemplo, como orar. A oração deve ser feita em nome de Jesus, ensinar para ele que a oração deve ser conforme a vontade de Deus, né? Enfim, ensinar sobre a prática da oração. Bem, outro elemento que deve se ensinar também para o novo convertido é em relação ao testemunho cristão. Como agir em relação ao testemunho cristão? Ele deve manter o testemunho cristão. Ele deve ser uma testemunha de Jesus. Ele deve testificar de Jesus. E o testemunho de cristão não envolve apenas palavras, mas também atitudes. Então, mostre para o discípulo a nova vida que ele tem em Cristo e como ele pode vivenciar isto. Então, o testemunho cristão, sal da terra e luz do mundo, foi o que Jesus disse. Bem, o outro elemento também importante no discipulado é em relação às tentações. O discípulo ele vai enfrentar tentações, ele vai enfrentar dificuldades que às vezes ele não está preparado inicialmente para isso. O que ele deve fazer com a tentação? As tentações vão surgir na vida de um novo convertido. Deve então se apresentar o ensino bíblico, Tiago 1,14, a origem da tentação, a tentação de Jesus em Mateus 4, as áreas em que ele poderá ser tentado, como ele, por exemplo, também procurar evitar as tentações atuando no campo da mente. A tentação surge inicialmente no campo da mente, e apresentar também o Espírito Santo como o elemento fundamental para ele ser vitorioso nas tentações, e as práticas cristãs, como a oração e a leitura da Bíblia. Um outro elemento também é ensinar para ele a formação do caráter cristão. Ele deve ser uma pessoa que desenvolva o caráter cristão. Aqui entra, por exemplo, o amor, a alegria, a paz, o fruto do Espírito, conforme diz Gálatas 5:22. Gozo, amor, paz, alegria, longanimidade. Isso são elementos que devem fazer parte do caráter de um cristão e que o novo convertido vai começar a desenvolver agora. Então, ensine para ele princípios bíblicos de espiritualidade. Princípios bíblicos de espiritualidade. Também atente que o novo convertido ele está muito eufórico. Ele descobriu tudo novo agora na sua vida, né? Você deve então ajudá-lo a desenvolver a maturidade cristã. Às vezes essa euforia inicial ele poderá fazer práticas às vezes que não são coerentes, como por exemplo querer jejuar muito, extrapolar. Isso são práticas às vezes que acontecem no início da vida cristã, por o fato dele estar muito empolgado com a recém-descoberta. É claro que você não deve desanimá-lo, não deve jogar um balde de água fria, mas você deve ensiná-lo com muita cautela, com muito tato, a desenvolver o caráter cristão e a desenvolver a maturidade cristã. Em relação à Bíblia, ensine então o que a Bíblia deve ser para ele, né? Desenvolva na vida de um discípulo ele sempre ver a Bíblia como autoridade. Sempre que ele tiver uma dúvida sobre alguma coisa, que alguém falar algo, que ele procure na Bíblia. A Bíblia é a autoridade. Desenvolva então isso no novo convertido. O sentimento de que a palavra de Deus ela é autoridade. Também mostre para ele que ele só vai crescer na vida cristã se ele ler a palavra de Deus. Apresente a leitura da Bíblia como elemento fundamental para o crescimento. Apresente também a Bíblia como elemento fundamental para a santificação. Ele não vai conseguir ser santo sem a leitura da Bíblia. Esse é um elemento também que você deve apresentar para ele. Apresente também para ele que o caminho da maturidade está nas Escrituras, está na palavra de Deus, né? Ensine também ele a procurar as referências bíblicas e a ter o bom senso na leitura e na aplicação do texto bíblico. E um outro ponto também importante, você vai desenvolver nele a maturidade. Não crie no novo convertido aquele sentimento de sempre depender de você. É como um bebê. Você deve procurar fazer com que o bebê
a criança, ele vai desenvolvendo, ele vai passando por fases na sua vida até ele chegar à maturidade. Assim é o novo convertido também. Vai chegar um momento que ele vai andar sozinho. Então não crie um sentimento de dependência de você. Dê as orientações bíblicas, estabeleça os princípios para que ele vai internalizando esses princípios e tenha uma vida cristã independente de si, mas dependente de Deus. E por último, como tratar com o mundanismo. Explique para um novo convertido que ele vai enfrentar um problema muito difícil, que é o mundanismo, o mundo, falando de mundo no sistema. Ele deve então saber, estar atento que ele vai enfrentar, e ele deve se revestir das armaduras de Deus para enfrentar o sistema ímpio e corrupto que nós estamos vivendo. Então, esses são alguns elementos básicos para o discipulado cristão. Então, caro professor, a urgência do discipulado. O verdadeiro pentecostalismo, ele é compromissado com o discipulado. Então, que você possa atentar para isso. Nós então deixamos aqui a nossa palavra, que você possa compartilhar esse vídeo e possa gerar também na igreja o sentimento então de formação de discipuladores. Na sua classe de escola dominical, você lembre que você pode ter novos convertidos, mas também que você possa gerar nos crentes mais antigos o sentimento deles serem discipuladores. A urgência do discipulado. Que Deus nos abençoe e que esta lição venha despertar a igreja brasileira para um maior compromisso não só com a evangelização, mas também com a formação de novos discípulos nos arraiais pentecostais, nos arraiais da fé cristã. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja. Descubra pessoas que possam ser discipuladores. Prepare-as. Procure os departamentos da igreja e crie, por exemplo, um curso de discipulador. Prepare pessoas para serem discipuladoras, porque a urgência da demanda é muito grande. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição.